Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 21 de março de 2025, dentro do horário das 5h30, né? Hoje, um pouquinho de atraso, nós vamos estudar esta obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Estamos estudando o item 98, que fala sobre o fenômeno de transporte. Hoje nós vamos iniciar já no último parágrafo no último. Oh, não, desculpe. Nós estamos. Isso, item 98 mesmo. Né? Nós vamos iniciar no final do quarto parágrafo do item 98. Bom, porque o item 98 ele tem muitos parágrafos. São 9 parágrafos, 10 parágrafos, na verdade. O item 98 tem 10 parágrafos. Nós já começamos a ler o quarto parágrafo, estamos na última parte do quarto parágrafo. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai Criador, aos amigos espirituais, agradecendo, né, todas as bênçãos que temos recebido, e sempre pedimos ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que abençoe também os nossos amigos que estão necessitados, passando por uma situação difícil, para que todos eles possam, né, seguir a sua caminhada. Deixa eu ver aqui quem é que nós. Hoje nós estamos com Eloá, Ana Constantino, Ana Maria da Silva, Constantino, né? Desculpe, Ana Aparecida Constantino e Ana Maria da Silva Nascimento, são duas Anas. A Denise, a Maria Inês, a Márcia, e tem uma outra pessoa aqui, Samsung SMA. Eu não tenho certeza quem seja, que está fazendo o estudo. Se puder dizer para a gente, porque está sem o nome, está só o nome do telefone, né? Quem puder, que são os companheiros estão aqui. Eu ainda não sei, não identifiquei. Então, é Márcia e Marinês, Denise, Ana Maria, Ana Constantino e Eloá. Mas tem uma pessoa aqui que eu não identifiquei. Quem está com esse telefone Samsung, por favor, pode dizer o nome para a gente? Ou só falar alguma coisa que aí eu já identifico pela voz. Rose, será que é o meu, Joana? Joana, é porque normalmente da Joana tinha um J. Agora Não sumiu, Jota. O meu Jota sumiu. o J. Vou pedir ao meu filho para ajeitar. Retratinho, teu nome. O J, eu já sabia que era Joana. Agora o J sumiu, eu já sabia quem era. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, a gente já agradeceu a Deus pela oportunidade. A gente vai começar aqui. E questão 98 de O Livro dos Velhos. Quarto parágrafo. Lá no final do quarto parágrafo. Diz assim: não me é permitido. Ele está tratando de fenômenos de transporte. Todo mundo já achou, né? Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Repare, ele está dizendo aqui. E ele, esse amigo espiritual, tá? Chamado Erasto, esse texto é de Erasto, tá? Texto de Erasto, ele diz que ele, olha que Erasto é um espírito e bate igual a gente. Mas olha o que ele disse. Não me é permitido. Percebeu? Por enquanto. Vai ter uma hora que ele vai dizer. Mas no momento ainda não. Isso em 1861, tá?
Não é permitido por enquanto, esse por enquanto aqui é 1861, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Mas antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem, mais ou menos uns 60, 70 anos, uma existência de homem seria mais ou menos isso, né? 60, 70 anos naquela época, né? Vamos pensar assim, em 70 anos. Mas antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada, e vereis surgir e produzir-se uma variedade nova de médiuns que agirão num estado cataléptico especial, desde que sejam mediunizados. Então, está mostrando o que aqui para gente? Que a revelação ela vem de acordo com o grau evolutivo dos homens. Conforme os homens forem avançando, as revelações também irão avançando, irão surgindo. Então, ele deixa bem claro para a gente isso. Aí continua Erasto. Vedes assim, muitas dificuldades cercam a produção de fenômenos de transporte, né? Muito logicamente, podeis concluir daí que os fenômenos desta natureza são extremamente raros. Ele já falou isso para a gente, né? Como disse acima, e com tanto mais razão, quanto os espíritos muito pouco se prestam a produzi-los, porque isso dá lugar da parte deles a um trabalho quase material, que lhes acarreta aborrecimento e fadiga. Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, não obstante, quer dizer, apesar da energia e a vontade que os animem, o estado do próprio médio lhes opõe intransponível barreira. É aquela coisa, né, do médio, da concentração, da preparação. Tudo isso vai influir para que o fenômeno aconteça. Continua ele aqui. Evidente é, pois, e o vosso raciocínio, estou certo, o sancionará, quer dizer, o apoiará, que os fatos de tangibilidade, como pancadas, suspensão e movimentos, são fenômenos simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médios aptos a isso, quando secundados, quer dizer, amparados por espíritos amigos e benevolentes. Quer dizer, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não se pode operar senão por um único espírito e um único médium, e necessita, além do que a tangibilidade reclama, uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos destinados ao transporte. Ele está falando que os outros fenômenos podem ocorrer com a ajuda de muitos espíritos. A materialização, lembra que ele falou sobre isso? O movimento dos espíritos, dos objetos, né? Que dependendo do tamanho do objeto, ele pode recorrer à ajuda de vários médios, lembra? Se o objeto é muito grande, se o objeto for pequeno, um médio só. Mas no caso de transporte, não. Tem que ser um espírito. E também nos outros casos, por exemplo, de esconder alguma coisa, de fazer alguma coisa flutuar. Podem ter vários espíritos doando energia, e pode também, ele pode buscar o fluido em vários médios. Então, tem essa facilidade. Já no de transporte, não. É um espírito só, um médium só. Aí torna a coisa mais difícil. Além de que tem que contar também
com a preparação do médium, tem que tomar cuidado com a assistência, que uma pessoa que não tiver bem concentrada pode atrapalhar a produção do fenômeno. Por isso que ele diz aqui, ó, que esse fenômeno de transporte, ele reclama uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos destinados ao transporte. Então, é um fenômeno raro, muito raro de acontecer, tá? Todos vós espíritas, continua Erasto, compreendeis as minhas explicações e perfeitamente apreendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Acreditais nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia, e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos ou aos sábios, piores estes, quer dizer, os sábios, do que aqueles que são os incrédulos, não me compete convencê-los. E com eles não me ocupo. É aquela mesma questão de Deus, né? Muita gente diz assim: por que que Deus não promove o fenômeno que faça com que todo mundo veja e acredite? Deus não está preocupado com isso. É o que ele está falando aqui também. Ele não se está preocupado com os incrédulos nem com os sábios. Não está preocupado em convencê-los. E não se ocupa com isso. Aí ele diz aqui: esses incrédulos e sábios que não acreditam, convencer-se-ão um dia, por força da evidência, pois que forçoso será se curvem diante do testemunho dos fatos espíritas. Nós não temos agora a ciência já afirmando que aquele que é médio ostensivo tem algo diferente no seu DNA. Quem está afirmando isso não foi espíritas. Essa pesquisa não foi de espíritas, foi de cientistas, né? São os cientistas que estão fazendo essa pesquisa. Então, é o que ele está dizendo aqui, que os cientistas, os sábios, os incrédulos, se convencerão um dia por força da evidência. É o que os cientistas estão fazendo agora. Perceberam que nas criaturas que são médios ostensivos tem algo de diferente que nas outras não tem. Então, eles vão se convencer, pois que forçoso será se curvem diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi que o fizessem diante de outros fatos que a princípio repeliram. Aí tem aqui um resumindo, né? Os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros. Ele vai fazer um resumo de tudo que ele disse até agora. Ele está fazendo uma recapitulação de tudo que ele disse até agora. Esse texto é de Erasto, né? Os fenômenos de tangibilidade são frequentes. Materialização das coisas você vê muito acontecer. Mas os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar. São as condições em que se produzem. Para você fazer o fenômeno de transporte acontecer, é muito complicado. Por isso ele é raro. Conseguintemente, nenhum médium pode dizer a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê obstado, quer dizer, impedido na execução da sua obra. Então, essa história de que o espírito chegar e dizer assim, ou o médium, hoje eu vou fazer acontecer essa mesa, vai sair desse quarto, vai aparecer do outro quarto. Ninguém pode falar isso, não. Se estiver falando, preste atenção, que tem algum probleminha. Tá? Aí ele diz aqui, devo acrescentar ainda que esses fenômenos são
duplamente difíceis em público. Quem quer dar o espetáculo, não vou convidar amigos para ver, produzir o Fernando Transporte, e com público, então, fica mais difícil ainda. Se era difícil sem público, o público é mais difícil ainda. Porque quase sempre, entre quer dizer, no meio do público, se encontram elementos energicamente refratários. Então, tem aquela pessoa que não acredita, que duvida, aí o pensamento dessa pessoa já vai atrapalhar a produção do fenômeno, né? Já vai trazer problemas, dificuldades para que o fenômeno aconteça, né? Que paralisam esses que não acreditam, que ficam pensando, isso aí não vai acontecer, quer ver? Não vai levantar, não vai levantar. Fica tipo assim, pessoal, né? Já atrapalha, né? Paralisam os esforços do espírito. E com mais forte razão, a ação do médium. Quer ver uma coisa? Palestra pública. Uma vez, o médium, né, chegou, o médium não, o palestrante, ele chegou na casa espírita para fazer uma palestra. Só que esse palestrante, antes de vir a cá, ele mesmo contou, para você ver, ele mesmo contou. Era numa época de Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo. Ele veio fazer a palestra. Só que na época, aí ele soltou na Taquara e tinha que subir a Rodrigues Caldas. Só que antes, ele passou numa lanchonete que tinha ali na Taquara, que chamava, oh meu Deus, que era lanchonete, padaria, bem na esquina da Tindiba com a Nelson Cardoso. Esqueci o nome, durante anos. Hoje é uma loja de venda de produtos. Esqueci o nome. Eu sei Vendi, qual é. vendi até o frango. Todo mundo dizia que frango assado é nobreza. É a nobreza, isso mesmo. Ele soltou do ônibus e passou pela nobreza para comprar um docinho, qualquer coisa assim. Estava tendo um jogo do Brasil. A nossa palestra era no Jogo do Brasil. Era um pouco depois do Jogo do Brasil, mas ainda estava dando o Jogo do Brasil. O que ele fez? Como ainda faltava assim, os 40 minutos para a palestra começar, o jogo ia terminar antes da palestra. Ele ficou vendo o jogo, e o jogo estava bem complicado. Ele contou, né? E ficou ali nervoso, sabe? Vai lá, já foi do torcedor. Ficou lá, na nobreza, tinha televisão, um monte de gente em volta, tomando cerveja, chope, assistindo o jogo, falando palavrão, gritando. E ele ficou lá no meio da torcida. O jogo acabou, faltavam uns 20 minutos para começar a palestra, ele sobe Rodrigues Caldas. Depois pegou uma apêndice e chegou lá no centro. Chegou meio alvoroçado. Chegou, sentou e começou. E a gente botava os médios sentados ali nas primeiras fileiras, né? Acho que era uma terça-feira. E ele começou a palestra. Eu não me lembro se era eu que estava fazendo direção, ou eu estava na direção de salão, não sei. E eu percebi que ele estava fazendo a palestra, mas todo descompensado. Estava realmente numa situação, sabe? Ele não conseguia coordenar as ideias dele. Inclusive, durante a palestra, ele falou até duas palavrinhas, que eu não vou dizer que eram palavrões, mas duas palavras que chegavam perto, sabe? E o pessoal que estava na frente, os médios, eu me lembro que eu cheguei perto, olhei assim para as duas primeiras fileiras, né? Fiz um sinal e tinha o pessoal também. Não minto, na época tinha o pessoal já ficava lá, ficava um grupo lá atrás, um grupo ali na mesa, e eu fiz sinal também para o pessoal que estava lá dentro, daquela salinha separado, que a gente dizia que era a sala dos médios. Olha, a palestra dele foi uma dificuldade. Quando terminou a palestra, ele falou, e ele disse: Olha, gente, eu agradeço a força, porque toda hora ele parava e olhava para trás, o pessoal que estava lá da sala, os médios.
que ficava da sala separada. Olhava para trás e olhava para a primeira fileira que tinha alguns trabalhadores da casa. E ele, no final, ele contou o que ele fez e falou: eu agradeço o apoio mental que os médiuns deram para mim. Eles me sustentaram durante essa palestra. Porque aí ele contou, fiz a besteira, tal, tal, tal. E eu passei quase a palestra toda com dificuldade para me concentrar, só no finalzinho que eu consegui um pouco de equilíbrio. E eu só consegui terminar o estudo porque os médios da casa deram a sustentação necessária. Vibração. Vibração. Como aconteceu aqui outro dia, não sei se vocês lembram, que uma palestrante dessas novas, né? Foram dois palestrantes que deram retorno. Uma delas até falou assim: eu agradeço muito o apoio do pessoal. Ela falou, né? Não me lembro se foi a Hortência Nascimento. Eu agradeço muito o apoio que o pessoal me deu. Quer dizer, ela via as pessoas prestando atenção pela internet, ela disse isso. E o outro foi o companheiro Alexandre Bulhões, que, quando termina a palestra, normalmente mandou um recadinho para eles, né? Agradeço. Ele falou para a gente: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Adorei fazer a palestra, sabe por quê? Ao final da palestra, eu estava numa felicidade total. Ele falou: quando terminou a palestra, eu estava numa felicidade total da energia que eu senti. Olha, pela internet. Falou: eu terminei a palestra numa felicidade total. E é a primeira vez que ele vem à nossa casa. Se bem que todo mundo que vem a gente recebe fazendo aquela festinha, né? Ele falou isso. Eu encerrei a palestra numa felicidade total. E ele é um palestrante experiente. Não é a primeira vez para ele. Isso é o quê? É a vibração. É a vibração. Por isso que aqui no livro dos médiuns, ele falou por que a produção desse fenômeno de transporte é duplamente difícil em público. Ele diz por quê? Porque quase sempre, no meio do público, tem elementos energicamente refratários, que paralisam os esforços do espírito e, com mais razão, a ação do médium. Se a energia que vier do público for uma energia negativa, ela atrapalha aquele que vai produzir o fenômeno. Traz entraves para um palestrante que encontra uma plateia totalmente refratária a ele. Sabe, quando a pessoa, você chega para dar palestra, a maioria está dormindo, está escondendo o celular debaixo da mesa para olhar, está assim, entendeu? O palestrante sente a energia que vem do público. Ele sente. Se for uma energia, ele vai ter que rezar, pedir muita ajuda da espiritualidade, para ele poder, sabe, levar ao final. Se a energia é boa, ele vai, que é uma beleza. Então, olha como isso é importante, né? É o que ele está dizendo aqui. Se esse fenômeno de transporte é difícil, imagina com um público onde tem pessoas que não estão nem aí. Aí ele diz aqui: tende ao contrário como certo que na intimidade, quer dizer, um grupinho pequeno, né? Os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente. As mais das vezes, até a revelia dos médios, sem que os médios até saibam o que está acontecendo, e sem premeditação. Sendo muito raro quando os médios, se acham prevenidos. Quando os médios estão esperando, quando é que vai materializar? Quando é que vai transportar? Aí fica, a ansiedade também atrapalha. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição e ponto de interrogação. Abre o olho. É isso que ele está dizendo. Todas as vezes que o médium se lisonjeia de os obter à vontade. E eu transporto objetos a hora que eu quiser. Se o médium disser isso, ó, fica com a pulga atrás da orelha. Tá? Por outra, se o médium disser que está
de dar ordem aos espíritos, como a servos seus, que é simplesmente absurdo. Você ouviu um médium dizer assim: eu mando e o espírito obedece? Cuidado com esse médium. Cuidado, né? Aí ele continua aqui. Tende ainda como regra geral, é bom sublinhar isso, tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculos e para divertir os curiosos. Não é esse o objetivo dos fenômenos espíritas. E nem para fazer. Você também não pode produzir fenômeno para ganhar dinheiro. Tá? Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, e a gente sabe que alguns se prestam sim, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte e outros semelhantes, exigem condições especiais. Então, se algum espírito se presta a isso, pode ser para, sabe, esconder uma coisa, fazer aparecer, né? Movimentar uma caixinha em cima da mesa, mas não para transporte, de jeito nenhum, que isso é muito difícil. Mas, na verdade, nenhum tipo de fenômeno espírita deve ser usado para fazer espetáculo. Tá? Nenhum deve ser. Lembrai-vos, continua Erasto, lembrai-vos, espíritas, de que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Então, o que é isso aqui? Você não pode negar fenômenos. Você não pode ser. Os fenômenos não acontecem. Mas também você não deve acreditar em tudo que acontece. Né? Você também não pode acreditar em tudo. Então, nada de 8 ou 800. Tem que ter um equilíbrio. Nem repelir tudo também, não aceitar tudo. Lembrando de João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. Porém, nunca o repetirei demasiado. Não aceitei coisas algumas às cegas. Todo dia eu vou transportar alguma coisa. Nada disso. Não é assim que isso acontece. É raríssimo acontecer. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Isso é o que Kardec e os espíritos recomendam. Analisa tudo que vem do mundo espiritual. Porquanto crede o espiritismo, tão rico em fenômenos simples, sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Prestidigitadores são ilusionistas, aqueles que movimentam as mãos com agilidade. Lembra aquele joguinho de canequinha com um negocinho de baixo, que mexe para lá, mexe para cá? Isso é muito fácil de imitar. Continua Erasto aqui para encerrar. Bem sei que me dizer é que estes são úteis. Quer dizer, ele está dizendo, ele diz assim, eu sei que vocês vão dizer que a produção de alguns fenômenos são úteis para ajudar a convencer os incrédulos. Mas ele diz assim, mas ficais sabendo, se não houvesseis dispostos de outros meios de convicção, não contarias hoje a centésima parte dos espíritos que existem. Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Então, é mais fácil uma pessoa buscar estudar o espiritismo ou se tornar espírita se ela chega a casa em desequilíbrio e você recebe bem, conversa, dá
uma orientação, dar um abraço, entendeu? É muito mais fácil, dessa maneira, você ajudando uma pessoa, ela se interessar em buscar a doutrina, do que por esses fenômenos. Quantas pessoas chegaram a casas espíritas em desespero, em desequilíbrio, assistiram uma palestra, aí veio um amigo a receber, o abraçou, né? Ela passou pelo atendimento fraterno, aquela recepção agradável, aquele sorriso, aí dizendo, volte semana que vem, minha amiga. Aí o amigo voltou na semana que vem, continuou assistindo palestra, aí foi, voltou. Daqui a pouco é o trabalhador da casa espírita. Esse tipo de coisa, é o que ele está dizendo, é muito mais fácil de você fazer e a pessoa se tornar espírita, do que ficar fazendo espetáculos para convencer a pessoa. Aí ele diz aqui, né? Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos. Se precisar produzir algum tipo de fenômeno, né, para ajudar a pessoa, dependendo da situação que a pessoa se encontra, faça isso, pelo menos, de modo equilibrado, correto, sem espetáculo. Porque, aí ele diz aqui, porque apresentados os fenômenos em mais condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos, em vez de convencê-los. Então, se você produz o fenômeno de forma atabalhoada, isso pode levar aquela pessoa que está assistindo a não acreditar. E sair dali dizendo, isso aqui, ó, isso aqui é um vespeiro. Mas se ela for bem recebida, com carinho, com atenção, né, com amor, ela vai voltar. E se não voltar, ela pode até não voltar, mas se ela encontrar alguém e perguntar, ela diz, não, ó, eu fui ali, me trataram tão bem, eu gostei muito. É que eu sou católica, eu sou protestante, né, eu tenho a minha religião, mas lá me foi uma coisa maravilhosa. Então, ela pode nem querer, mas ela não vai sair falando mal, porque ela foi bem recepcionada. Vamos pegar mais um pouquinho aqui, a 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médios só obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. Mesmo assim, são raros também. As perguntas que. Agora vai ter uma série de perguntas. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência de seus conhecimentos. Então, eles vão fazer perguntas para o espírito que produziu esse fenômeno. Mas esse espírito que produziu esse fenômeno, ele não tem muito conhecimento, não. Ele não tem muito conhecimento. Então, todas as respostas vão passar pelo espírito Erasto. O Erasto vai analisar a resposta desse espírito. Erasto, que é muito mais instruído do ponto de vista teórico, e Erasto vai completar algumas respostas desse espírito, né? Aditando-lhe notas, quer dizer, acrescentando algumas observações muito judiciosas. É um artista, quer dizer, o espírito que produz o fenômeno é o artista. E o Erasto é o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo. Porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Porque é o espírito que vai produzir o fenômeno, ele vai produzir o fenômeno, mas, na verdade, ele não vai saber bem explicar como é que o fenômeno acontece. Aí o Erasto, que é o espírito de escola, vai acrescentar
explicar, para dar mais clareza à resposta desse espírito. Primeira pergunta que Kardec vai fazer. Dize-nos, peço, só vou aqui. Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando médio estado sonambúlico? Kardec está perguntando para o espírito que realizou, produziu o fenômeno, não é para Erasto, para o espírito. Esse espírito não tem muito conhecimento. E o espírito responde: isso se prende à natureza do médium. Tá? Os fatos que produzo, quando o meu médium, quando ele quer dizer o meu, quer dizer o médium, né? O médium que está sempre em relação com esse espírito, está adormecido, poderia produzi-los igualmente. O outro médium está de vigília. Ele está se referindo ao quê? Ao que foi dito aqui, quando, no início do 99, quando a Kardec diz assim: alguns médios só obtêm estado sonambúlico. Então, o espírito está dizendo que o médium que está sempre com ele, né, ele só consegue produzir esse fenômeno quando esse médium está adormecido, quer dizer, está no estado sonambúlico. É isso que ele está dizendo. Os fatos que eu produzo, quer dizer, os fenômenos que eu produzo, eu só consigo produzir quando o médium que me serve está adormecido, estado sonambúlico. Aí ele diz: eu até poderia produzir esse fenômeno igualmente com outro médio, até em estado de vigília. Aí a segunda pergunta: por que fases demorar tanto a trazida, quer dizer, trazer um objeto, e por que é que avivas a cobiça do médium, incitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Aí ele vai dizer: o tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Por isso que ele demora tanto para trazer o objeto. Porque o cara pergunta: por que demora tanto para trazer um objeto? Ele diz: porque eu preciso de tempo para preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, ele diz: por que o médium fica tão excitado, né, com desejo de produzir o fenômeno? Ele diz: quanto à excitação, essa só tem por fim, a mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Então, ele deixa o médium excitado, porque é um espetáculo que ele está fazendo ali, né? E as pessoas ficam todas excitadas. Isso foi a resposta do espírito. Agora, o Erasto vai esclarecer e completar a resposta que o espírito deu na pergunta 2. Olha o que o Erasto vai dizer. Nota de Erasto: o espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento. Porque ele falou aqui, ó, muitas das vezes essa cobiça é para divertir as pessoas, os presentes, né, que estão ali assistindo. Aí ele diz aqui: o Erasto está dizendo que o espírito julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. Essa excitação que ele provoca no médium, sem ele saber, ele está fazendo com que o médium produza mais fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médios, né? Que aqui está sextos, mas o meu é certos, que estava escrito errado, com certos médios. Então, ele acha que essa excitação, né, faz com que o médium fique mais desejoso de produzir o fenômeno e diverte o público. Mas ele disse que não, que essa excitação que o médium sente, né, provoca uma emissão maior de fluido. E é justamente essa excitação é uma consequência da dificuldade que o fenômeno
apresenta dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo. Porque se o médium está no estado sonambúlico, o fenômeno é espontâneo. Ele entrou no estado sonambúlico, ele sofreu um transe. É um fenômeno que está sendo o quê? Produzido. Vamos lá produzir esse fenômeno. Não é uma coisa natural. Então, o espírito tem uma ideia. Ele pensa que ele deixa o médium citado para divertir o público. Mas não. A dificuldade da produção do fenômeno leva o médium a ficar mais excitado. E isso acaba provocando uma produção maior de fluido. O espírito sabe disso. Aí o Erasto entrou para explicar, para completar o que o espírito disse. Porque o espírito só sabia aquilo que ele falou. Terceira, depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno. Kardec perguntando para o espírito. E poderia produzir isso por outros médios com mais facilidade e presteza? Aí o espírito vai dizer: a produção, tá, do fenômeno depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então, ele diz aqui: a produção depende da natureza do médium. O médium tem que ser um médium apto para aquele tipo de fenômeno. Entendeu? Por exemplo, um médium de psicofonia, se pedirem para ele psicografar uma mensagem, talvez ele não consiga, porque ele não é médium apto para psicografia. Se pedirem para um médium de psicografia produzir o fenômeno de psicofonia, talvez ele não consiga, porque ele é um médium de psicografia. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: para você produzir um fenômeno de transporte, o médium tem que ser um médium que tem o fluido adequado para a produção de transporte. É isso que ele está dizendo. Agora, como é que você consegue, com certa e relativa facilidade, né, se comunicar com esse médium? Aí ele diz aqui, ó, porque já tem o hábito de estar sempre em contato com esse médium. Ele diz: pelo que toca a presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então, o médium que ele está acostumado a trabalhar. Isso facilita. Entendeu? Toda vez que ele produz esse fenômeno, é com o mesmo médium. Então, ele já está afinizado com esse médium. Muito mais fácil do que se ele tivesse, a cada momento que ele fosse produzir o fenômeno, encontrasse um médium diferente. Então, essa intimidade que ele tem com esse médium, essa afinidade com esse médium, facilita, né, a produção do fenômeno. Vamos dar uma paradinha aqui. A próxima seria a pergunta número 4. Vou botar a data aí do dia 28. 28 de 3 de 25. Vai ser a quarta pergunta. Diz assim: as pessoas presentes influem em alguma coisa do fenômeno? Essa vai ser a do dia 28. Muito interessante, né? E é bom tendo Erasto do lado, que ele vai explicando, esclarecendo, porque o espírito não tem muito conhecimento. Ele precisa de alguém, né? O Erasto vem, né, para não deixar aquela resposta incompleta, porque como o espírito não conhece muito, se ele não viesse corrigindo, explicando o que o espírito está dizendo, as respostas talvez ficassem erradas. A gente ficasse com uma ideia errada, porque se o espírito não tem muito conhecimento. Mas aí ele vem para esclarecer. Ó, o que ele falou não é bem assim. O certo é assim, assim, assim. Então, o Erasto vem dirigindo o trabalho, esclarecendo, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa, ter alguma coisa aí para acrescentar? Entendeu direitinho, né? Eu acho que o Erasto foi bem claro, né? Ele tem uma forma de falar bem claro, bem objetiva.
Acho que não deixa dúvidas. Então, vamos Ô, agradecer. Rose, Aí, fale, Marcelo. eu nunca tinha estudado o livro dos médiuns da primeira vez. Eu estou gostando muito porque tá clareando muitas coisas na minha mente. É a mesma coisa que a gente lê, né? Exato. Estudando é muito melhor. Com certeza é muito melhor. Vai nos ajudando, né, a entender como os fenômenos acontecem. E de uma forma muito clara, a leitura não é difícil, o Erasmo É é bem prático, né? E isso muito bom. ajuda muito mesmo. Então, vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã, Joana, faz a nossa prece de agradecimento do encerramento do nosso estudo da noite de hoje. Vamos lá fazer nossa prece. Vamos, todos os companheiros juntos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Kardec, né, que trouxe essa obra, aos espíritos que contribuíram para o nosso crescimento, para o nosso esclarecimento, agradecendo a todos pela oportunidade desse estudo e rogamos ao Pai, a Jesus, que nos envolva, que nos proteja, nos guarde, ilumine as nossas mentes, para que possamos, a cada aula, nos esclarecer mais e compreendermos melhor essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos consola no nosso dia a dia. Agradecemos ao Pai e a Jesus por tudo, que Ele nos abençoe e abençoe a todos os companheiros que fazem parte desse grupo. E que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e tranquilidade, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a presença de todos vocês que estão conosco estudando, né? Aquele esse nosso grupo aqui, do estudo do Livro dos Médios. Que Deus nos abençoe. Eu desejo um bom fim de semana a todos, tá bom? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.